crianças, boa tarde família, tudo bem? Hoje, quarta-feira, 26 de agosto de 2020, teremos aula de ciências sobre a verminose Ascaridias. Você já teve ou conhece alguém que teve uma doença causada por vermes? O que são vermes? Os vermes podem se hospedar no organismo dos seres humanos, de animais e até plantas, e dele retiram os nutrientes que necessitam para sobreviver, causando prejuízos à saúde de seu hospedeiro. As doenças causadas por vermes em seres humanos são chamadas verminoses. Como já falei, hoje estudaremos sobre ascaridias, verminose intestinal causada pelo verme lombriga. Ela está vinculada à falta de higiene e é muito comum, especialmente na infância. Meu jovem, parece que você está com ascaridias e eliminou algumas ascaris lumbricoides. Ascaris o quê? Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, também conhecida como bicha. E como eles vieram parar na minha barriga? Não lembro de ter comido nenhum deles. Você deve ter ingerido algum alimento ou água contaminada com os ovos do verme sem ter percebido. Deixa eu te explicar melhor sobre esse parasita. O Ascaris lumbricoide é um verme do filo dos nematelnitos, aqueles de corpo alongado e cilíndrico com extremidades afiladas, fininhas. Ele provoca a ascaridíase, uma das verminoses mais frequentes do mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, onde há falta de saneamento básico em vários locais. A fêmea desse verme pode colocar milhares de ovos por dia que podem sobreviver por muito tempo no ambiente, contribuindo assim para a sua infestação. Tudo começa por uma pessoa que está infectada, com esses vermes na forma adulta em seu intestino delgado. O macho e a fêmea acasalam e os ovos da fêmea saem junto às fezes da pessoa infectada, contaminando o local. No ambiente, o embrião presente nos ovos leva algumas semanas para se desenvolver. Em mais ou menos 3 semanas, a larva contida no ovo chega à sua fase L3, que é a sua fase infectante. Quando uma pessoa ingere alimentos, por exemplo, verduras, legumes e frutas, água ou até mesmo poeira com esses ovos, eles passam para dentro do organismo da pessoa. Eu posso me infectar colocando a mão na boca depois de brincar na terra? Se a terra estiver contaminada com os ovos do verme, sim. Meu Deus, eu acho que foi isso que aconteceu comigo! Engolindo os ovos, eles eclodem no intestino delgado, liberando as larvas que migram pela corrente sanguínea, passando pelo fígado, coração, até chegarem aos pulmões. Nos pulmões, as larvas ficam um tempo, se desenvolvem um pouco, depois sobem pelos brônquios, passam pela traqueia e chegam à laringe. Quando chegam à laringe, pode acontecer de algumas larvas serem expelidas com a tosse, mas na maioria dos casos, elas são engolidas novamente por reflexo, passando pelo estômago e voltando para o intestino, onde se desenvolve até a fase adulta, quando já podem se reproduzir, reiniciando o ciclo. Os sintomas da ascaridíase vão variar de acordo com a infestação, ou seja, de acordo com a quantidade de ascaris que existe no intestino delgado. Quando há poucos vermes, os sintomas são quase imperceptíveis. Algumas vezes eles morrem e saem nas fezes sem que a pessoa perceba. Nas infecções mais graves, devido à grande quantidade de vermes no intestino, os sintomas são dor na barriga, náuseas, falta de apetite, eliminação de vermes pela boca e pelas fezes. Vale lembrar que os vermes estão competindo com o organismo do homem, roubando seus nutrientes. Dessa forma, eles podem causar desnutrição na pessoa, além de liberar toxinas. Como se isso não bastasse, quando o espaço do intestino fica pequeno para a grande quantidade de vermes, eles podem sair por outras partes do corpo e pode haver obstrução intestinal, impedindo a passagem de alimentos no intestino, exigindo cirurgia de urgência para evitar a morte.
Os vermes, quando ainda são larvas e estão migrando pelo corpo humano, também podem deixar lesões nos órgãos em que passaram, como os pulmões e o fígado. Nesse caso, podem provocar bronquite, dor torácica, febre, tosse com sangue, tosse seca, entre outros sintomas. Os ascaris lumbricoide podem sobreviver por muito tempo no organismo do homem, seu único hospedeiro. Minha nossa, será que eu vou morrer? Calma, meu jovem. Disso você não vai morrer não, pois vou te passar um remédio. Mas quero que daqui pra frente você tome alguns cuidados. Sempre lave bem as frutas, verduras e legumes que for consumir. Proteja os alimentos. Às vezes, uma mosca pode pousar nas fezes contaminadas e carregar os ovos do verme para a sua comida. Na hora de beber água, beba apenas filtrada, tratada ou fervida. Tenha cuidado com a higiene pessoal. Sempre lave as mãos antes das refeições, após ir ao banheiro e principalmente depois de brincar com terra. Nada de colocar a mão suja na boca. Nunca, em hipótese alguma, use as fezes como adubo. Eu sei que você não vai fazer isso, mas não custa nada lembrar. É importante também identificar e tratar os doentes. Só assim os ovos deixarão de ser eliminados. O saneamento básico é essencial, pois dessa forma as fezes terão um destino adequado. Muito obrigada, doutor. Agora que eu aprendi, vou seguir essas dicas direitinho. Muito bem, Vanderlei. Não se esqueça de passar essas informações para todas as pessoas que você conhece. Vamos agora à nossa atividade. Peguem aí, queridos alunos, o livro de ciências. Localize na página 32, certo? Temos aqui um texto que fala sobre essa doença, certo? Irão ler atentamente, é um texto muito interessante. Também estou propondo um trabalho escrito sobre essa doença, certo? Bons estudos, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.